Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter o que fazer. Espiara uma ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras e sem diálogos. Assim refletia com seus botões quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. O coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou as horas, e depois saiu em disparada. Alice se levantou num pulo, correu pela campina atrás dele, ainda há tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. No instante seguinte, lá estava Alice, se enfiando na toca atrás dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Em outubro de 2007, eu fiquei desempregado. Eu saí do emprego que eu estava e não queria voltar para a fábrica de sapato. Nada contra, mas eu já havia trabalhado desde os meus 12 anos na fábrica de calçado. E então, não é o que eu queria mais. E aí, em 2007, em novembro de 2007, eu tinha bastante livro em casa, porque sempre gostei de ler. E o Carlinhos, meu irmão, também tinha bastante livro. E um dia nós nos reunimos na casa dele, fizemos uma contagem e nós tínhamos 96 livros. E nós falamos, vamos começar a vender esses livros? E foi assim que começou a sementinha do sebo. Aí eu trouxe os livros lá da casa dele e eu peguei o carpete da sala da casa da minha mãe, que eu moro ali na rua Maria Manso, e nesse local que nós temos o sebo hoje, ele vai até na esquina, e lá na esquina tem um passeio largo. Então eu coloquei o carpete lá no passeio largo e espalhei os livros. E comecei a vender lá. Então o primeiro dia o pessoal passou, olhou e falou, o Luciano ficou louco. Vai vender livro velho agora no passeio. Mas à medida que o tempo foi passando, e todo dia eu levantava, colocava o tapete, espalhava os livros, no final do dia eu recolhia os livros, guardava o tapete, e à medida que isso foi passando, as pessoas começaram a parar em frente ao tapete para olhar um livro, para olhar outro. Ah, você troca? Ah, aceita doação? E assim começou a aumentar o nosso acervo. Porque a gente vendia, convertia o dinheiro arrecadado em mais livros, ganhava doação de outras pessoas que passavam ali, acho que ficava com dó, olhava, coitado desse rapaz, vou trazer uns livros para ele. E aí trazia, a gente foi juntando esses livros e cada dia aumentando mais, até que chegou um ponto que ficou inviável colocar no passeio. Então tinha um cômodo de 20 metros quadrados na rua logo acima, e nós alugamos lá. Meio salário na época. E lá nós abrimos o primeiro sebo, a primeira loja. Os móveis eram todos feitos pelo Carlinho. Então ele mesmo foi lá, cortou a madeira, fez as prateleiras e de vez em quando dava um vento, caía tudo. Aí a gente colocava em pé de novo, colocava os livros, espalhava. Só que a tendência do sebo é cada vez ficar mais inchado. Se você utilizar o dinheiro arrecadado com outros livros, ou seja, você está sempre renovando o estoque. Em 6 meses o espaço ficou pequeno e nós saímos procurando lojas e alugamos essa aqui, da rua Messias Augusto, que foi aonde nós abrimos então, já em 2010, né? Começo de 2010. Abrimos aqui e nesse local que nós estamos hoje. Em 2009 eu vim morar em Nova Serrana e em 2010 eles trouxeram o sebo para cá, para esse lugar que é hoje. E coincidentemente, aí eu comecei a frequentar aqui, eu estava morando no Planalto e comecei a frequentar o sebo já aqui.
E aí a gente fez, a nossa amizade foi se solidificando mais nessa época, porque eu vinha muito aqui no sebo. Inclusive, a gente ficou tão amigo que, como eu fazia, na época eu estava trabalhando só com jornalismo, eu fazia daqui o meu escritório, né? Então eu descia do Planalto, trazia o computador, trazia as minhas coisas todas para cá, e eu ficava trabalhando daqui, fazendo minhas coisas aqui no sebo mesmo, né? Porque eu fazia tudo online. Eu trabalhava para uma empresa em Belo Horizonte, eu escrevia para uma empresa lá, e aí eu fazia online. Então o sebo era praticamente meu escritório. E aí isso daí aumentou mais ainda quando já no final de 2010, começo de 2011, eu aluguei um apartamento aqui em cima do sebo, né? Então eu passei a morar, vizinho no lado de cima. Então eu passei a morar do lado do sebo. Então de manhã eu já encontrava com eles, à noite eu era normalmente o primeiro a chegar e o último a sair. E aqui a gente teve um período assim, de grande movimentação, né? A gente fazia uns eventos, toda quinta-feira a gente fazia uma espécie de confraternização aí com os artistas da cidade, que reunia jornalistas, artistas plásticos, músicos, escritores, né? Então tornou-se um movimento até, né? É um movimento cultural na cidade. E isso durou alguns anos. Querendo ou não, o sebo, assim como ele tem uma função muito parecida com as livrarias começo do século XX, que as pessoas se encontravam nas livrarias e nos cafés livrarias, para poder conversar sobre literatura, conversar sobre arte, isso. E o sebo é uma espécie de aglutinador de artistas, principalmente as pessoas que gostam da literatura. Uma pessoa que morre é como se tivesse queimado uma biblioteca. Todo o conhecimento dela, se ela não tiver registrado de alguma forma, foi embora, né? Deixou de estar a serviço da humanidade. E a nossa vida, se ela não estiver a serviço da humanidade, ela é inútil. Mas tem gente que descobre formas de se eternizar, de mostrar a sua passagem pela Terra. E parece que eu nasci com uma sede disso, sabe? Assim, uma vontade de criar, de inventar. Gosto muito de artesanato, tenho um gosto, na verdade, um sonho frustrado aí pela pintura, né? Mas escrever, para mim, é quase que obrigatório. A gente fica nessa concepção assim, do livro, da arte, da escrita como uma questão que tem que ser para todo mundo. E às vezes não. Às vezes a arte, a cultura tem esse sentido também interior, da pessoa se sentir bem em fazer aquilo. Então a gente precisa repensar nesse sentido também. Então assim, espaço como o ser, para nos resgatar da lembrança, da memória, da questão da presença, do humano, dessa capacidade de criação, né, que nos tornou tão fenomenais, porque o que torna o homem fenomenal é essa capacidade de criar, né? Então assim, se ele criar apenas coisas para serem reproduzidas e não dar oportunidade para novas coisas serem criadas, o que será o humano? Senão também uma máquina, né, simplesmente cumprindo metas e estipulando horários igual ao trabalho. O homem trabalha o tempo todo correndo. Você é a prova disso, que as pessoas são mecanicistas, e quando às vezes tem que tirar férias, não consegue tirar férias. Por quê? Porque não consegue se desligar daquilo. E aí quando a gente para ver o sebo assim, que você vê ao redor do sebo, ele está cheio de galpão, de fábrica, de gente com camisa de uniforme, aquela correria. Então assim, é bastante interessante o sebo estar localizado onde ele está hoje. E claro que qualquer lugar que ele vai trazer esse impacto de diferença, né? Porque Nova Serrana não aceita essa questão de ser diferente.
tudo aquilo que for desse mecânico, que a gente não tem que correr para fazer, parece que a oficina não aceita, né? Eu tenho que estar o tempo todo produzindo. E às vezes não, você tem que parar e contemplar. A gente para pensar também com o nosso papel político, né, na sociedade, nessa questão de cuidar da nossa cidade. Né? Muito mais que trabalho. A bandeja Nova Serrana fala muito da questão da fé. Está lá na bandeja Nova Serrana, mas a gente não preserva as nossas culturas. Né? Porque, por um lado, a fé é muito mais dessa questão religiosa, essa questão também do cuidado, né? Que nos faz querer cuidar mais. Né? Então, se a gente não cuida da nossa história, a gente acaba se perdendo também enquanto identidade. Desfoca ele, foca o fundo. O que você acha? O fundo assim tá bom? Ou assim tá massa? Isabel, tudo bom? Além da parte financeira, que é o que paga minhas contas, o que me sustenta, o sebo, ele é uma fonte de conhecimento, ele é uma fonte de crescimento, tanto pessoal quanto das pessoas que frequentam aqui. Então, assim, é uma troca de ideia todo dia, pessoas diferentes, com ideias diferentes. Então, é uma troca de experiência mesmo, todos os dias. Então, não tem rotina. Então, o fanzine, ele começou mesmo, a ideia nasceu em 2009, porque por insistência do poeta Jordânia Alexandre. Ele frequentava o sebo quase que diariamente e sempre me falava, precisamos criar uma revista e no estilo fanzine. Eu falei, Jordânia, o que é fanzine? Aí ele foi me explicar que era uma publicação muito tradicional nos Estados Unidos, que eram os fãs de magazine, e daí que eram revistas, né? E criavam então uma publicação bastante amadora, bastante recortada, de ideias sobre determinado assunto. Como o nosso caso era literatura, eu falei, vamos criar um fanzine de literatura. Mas que nome dá? Vamos dar o nome da sua loja. Eu acho que é muito bom, é muito diferente, vai ser fanzine entre aspas. E daí nós corremos para publicar, encontrar autores, convidar pessoas para montar a primeira edição. E a primeira edição, ela foi impressa no formato tabloide, lá na gráfica do Jornal Diário. Eu trabalhava na época como repórter policial do Jornal Diário e conversei então com o Vanderlei, que era o proprietário lá, e ele fez a impressão para nós. Só que era um formato muito estreito e muito grande. Por ser uma distribuição gratuita, o jornal foi muito bem aceito, né? Haviam as pessoas que ficavam esperando pelo jornal, às vezes encontravam com a gente na rua, cobrava, quando é que vai sair o próximo fanzine? A maior parte das diagramações do fanzine foi feita pelo Jonatas Wagner. Vamos partir do pressuposto que é o seguinte, o fanzine, ele já é ele já traz em si a ideia de alguma coisa, não vou dizer contra a cultura, não é uma contracultura, mas é uma consolidação da cultura marginal, né? O fanzine, ele tem essa função de dar voz a quem, porque nós temos aí a cultura do mainstream, tem um pessoal que escreve em grandes publicações. O fanzine, desde ele foi criado com essa intenção, de dar espaço para aqueles escritores que não estão na crista da onda, artistas em geral que não são reconhecidos pelo grande público. Então, como ele tem essa função, automaticamente, na minha concepção, e eu acredito que o Luciano concordava com isso, porque toda vez eu apresentava, mostrava para ele, as ideias das capas, não só das capas, mas como os conteúdos que nós passamos a selecionar, o que era mais legal de ser publicado, porque realmente começou a aparecer bastante coisa, então a gente tinha que priorizar certos escritores em detrimento de outros. Então as capas, elas tinham mesmo essa função, elas tinham que ter um impacto. A capa nascia no momento que a gente tinha todos os textos. A ideia era
a tentar mesmo, era mesmo provocar a sociedade com a capa. Em 2011, nós separamos a sociedade e eu fiquei trabalhando um tempo sozinho com o sebo. E depois eu deixei definitivamente e o Luciano reassumiu. Hoje a minha filha, Isabela, voltou, né, a trabalhar com o Luciano e os dois estão mantendo o sebo. É um sebo hoje grande, né, com um volume muito grande de livros, deve ter aí cerca de 15 mil títulos, né? E com facilidade para vender pela internet, para conseguir o livro que a pessoa deseja. E continua fazendo os eventos culturais, né, lançamentos de livros. Eu acho que é uma contribuição para a cultura do município de Nova Serrana, muito mais do que um meio de vida. O sebo, ele é para mim uma das coisas mais importantes para a minha pessoa, assim. Hoje, se você me perguntasse o que você quer fazer pelo resto da sua vida, eu diria para você que é trabalhar no sebo.